Senhoras e senhores, considerando as medidas preventivas impostas pelas autoridades públicas de saúde para se evitar a propagação da pandemia de Covid-19, esta solenidade será realizada de forma restrita e será transmitida ao vivo pela internet no canal oficial do Superior Tribunal Militar, através da plataforma YouTube e também da plataforma Zoom. Neste momento, nós convidamos para compor a mesa de honra o doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, ministro vice-presidente no exercício da presidência do Superior Tribunal Militar, a doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, diretora do Fórum da 11ª CJM, o doutor Frederico Magno de Melo Veras, juiz federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM, o doutor Alexandre Augusto Quintas, juiz federal substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, e o doutor Cristiano Alencar Paim, juiz federal substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM. Por gentileza. Daremos início à solenidade comemorativa do centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. A diretora do Foro da 11ª CJM, juíza federal, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, fará a abertura desta solenidade. Declaro aberta a solenidade de comemoração ao centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. Vamos a todos que fiquem em posição de respeito para cantarem o hino nacional brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, com imagens das auditorias da Justiça Militar da União, especialmente preparadas para esta ocasião. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro
nas serras da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na irmã gentil, pátria amada, Brasil. Por gentileza, queiram se sentar. Registramos as presenças do General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, do Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, ministro vice-presidente no exercício da presidência do Superior Tribunal Militar, ministros do Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre, General de Exército Reinaldo Quintas Majoli, ministro do Superior Tribunal Militar no período de 2007 a 2011, do doutor Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar, em nome de quem cumprimentamos todos os membros do Ministério Público, General de Divisão Rui Uitaka Matsuda, Comandante Militar do Planalto, Major Brigadeiro do Ar Mário Sérgio Rodrigues da Costa, Comandante do 4º Comar, em nome de quem e dos quais cumprimentamos todas as autoridades militares. Doutora Safira Maria de Figueiredo, juíza corregedora auxiliar da Justiça Militar da União, representando também a Associação dos Magistrados do Brasil, AMB. Doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, presidente da Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União e juiz federal da Auditoria da 5ª CJM, sediada em Curitiba, em nome de quem cumprimentamos todos os integrantes da comissão organizadora. Dr. Frederico Magno de Melo Veras, juiz federal da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em nome de quem cumprimentamos todos os juízes federais da Justiça Militar da União. Dr. Carlos Augusto Cardoso de Moraes Rego, presidente da Amajum, em nome de quem cumprimentamos todos os presidentes de associações. Capitão de Fragata Breno Gomes Silveira, neste ato representando o vice-almirante Gilberto Santos Quer, comandante do 7º Distrito Naval. O senhor Roberto Mena Barreto de Assunção, juiz federal da Justiça Militar da União. Palavras da diretora do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza. Senhores agraciados, senhores convidados, já nominados, boa tarde a todos. Superados os desafios mundiais impostos pela pandemia, chegou o momento da 11ª CJM celebrar o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares, alcançado em 30 de outubro de 2020, solenidade coroada ainda pela data comemorativa de nosso símbolo nacional, que aqui se encontra em posição de destaque. Nesta oportunidade, registro os nossos agradecimentos aos ministros Almirante de Esquadra Marcos Vinícius Oliveira dos Santos e General de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, os quais, na condição de presidentes do Superior Tribunal Militar e reconhecendo a importância desse momento histórico, proporcionaram os meios e recursos para que a primeira instância da Justiça Militar da União pudesse registrar esse marco. Desde quando a humanidade passou a viver em grupos sociais, apenas 2 instituições sobreviveram à evolução dos tempos, a Igreja e as Forças Armadas. Não por acaso, ambas forjadas sobre os princípios da hierarquia e da disciplina. O sentido da vida somente se mostra quando acreditamos em um propósito maior para a nossa existência, traçado pelo Criador em qualquer das suas formas. E não há Estado livre e soberano sem a existência de forças armadas aptas a cumprir o papel de assegurar as liberdades individuais, afastando as ameaças internas e externas que, porventura, se direcionem à nação a qual pertencem. O exercício da atividade militar legítima é pautado por princípios e valores sólidos que exigem observância dioturna, por parte dos seus membros, de regras de controle social mais rígidas do que aquelas impostas à sociedade civil, não podendo ser diferente, pois constitui a última instância diplomática de um Estado democrático de direito. Dada a índole pacífica de nosso país, cuja história traz na bagagem a vitória e o êxito na fixação de nossas fronteiras,
e, a partir dali, a convivência harmônica entre os povos, as atribuições das Forças Armadas brasileiras vão além da missão principal de defesa, orbitando em silêncio, com o mesmo êxito em atividades voltadas à proteção ambiental, vivificação de áreas remotas, bem como proporcionando acesso a direitos básicos que asseguram o retorno da dignidade humana de populações carentes de outra presença institucional do Estado, cabendo destaque às ações desenvolvidas na nossa Amazônia e nos rincões atingidos pela seca nordestina, além de outras missões subsidiárias voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico e de infraestrutura de nosso Brasil. Não é de difícil compreensão, portanto, a necessidade de que este segmento da sociedade submeta o controle de suas ações a um poder judiciário igualmente apto a entender as especificidades das missões constitucionais atribuídas às forças federais, destinatária do monopólio do uso da força por parte do Estado, quando esgotados os meios de contenção dos distúrbios e tensões sociais internos ou externos. A prestação jurisdicional consiste em o Estado juiz dar à sociedade respostas às inquietudes próprias do ser humano. A Justiça Militar da União vem cumprindo a sua missão de forma destemida, independente e com capacidade ímpar para diferenciar as instituições que lhe cabe proteger dos indivíduos que, porventura, ousam violá-las. Embora a mais antiga do país, é uma justiça moderna, atual, que acompanha a evolução dos tempos e se destaca pela sua atuação transparente e célere, mediante a obediência inegociável às leis e aos tratados internacionais firmados pelo Brasil, restabelecendo a paz e a harmonia ao convívio social, fortalecendo, assim, a identidade e os valores que regem o nosso povo, reafirmando a nossa nação. Sua atuação, na maioria das vezes, é silenciosa, pouco divulgada, desconhecida. Mas tal característica apenas ressalta a qualidade e a importância dos serviços prestados por essa Justiça Especializada Federal à sociedade, destinatária final do sentimento de segurança social desejado por qualquer nação. As críticas sobre a sua existência merecem a nossa compreensão, pois decorrem do desconhecimento e apenas carecem de se aprofundar sobre a razão de sua existência. Criada em 7 de novembro de 1966, por intermédio do Decreto-Lei nº 26, a 11ª CJM, com sede na nova capital federal, somente teve implantada a sua primeira auditoria em 13 de janeiro de 1970, quando a sede do Superior Tribunal Militar ainda se encontrava no Rio de Janeiro. E, por intermédio da Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, criou-se a segunda auditoria da 11ª CJM, cuja instalação somente foi possível com a criação dos respectivos cargos de juiz-auditor e de juiz-auditor substituto, por força da Lei 12.600, de 23 de março de 2012. Desde então, a 11ª CJM vem sendo palco de distribuição de justiça, destacando-se dos demais ramos do Poder Judiciário em razão da reconhecida urbanidade e do respeito com os quais sempre tratou os jurisdicionados, os membros do Ministério Público Militar, os advogados públicos e privados, todos sem distinção. Ao longo de 31 anos, essa circunscrição judiciária militar esteve presente e atuante em momentos sensíveis no nosso país, como também vem testemunhando o protagonismo da participação brasileira no exterior, a exemplo das missões de paz. Entretanto, o cumprimento da nobre missão de manter a integridade, a legitimidade e os limites constitucionais do braço armado do Estado, assegurando a perpetuação do Estado Democrático de Direito, somente vem sendo alcançado em razão da unicidade de objetivos da tríade que complementa esse ramo do Poder Judiciário, composto pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, juntamente com os advogados que aqui labutam, além da dedicação, empenho e comprometimento do quadro de servidores desta primeira instância, composto pelos senhores diretores de secretaria, analistas judiciários, oficiais de justiça avaliadores federais, técnicos judiciários, chefes de seção, militares à disposição desta CJM e servidores terceirizados. Assim, as celebrações deste centenário, que se espalham por todo o território nacional, são direcionadas aos verdadeiros protagonistas dos resultados positivos alcançados, cujas instituições se encontram representadas pela singela homenagem concedida aos agraciados dessa tarde. A perpetuação da memória da Justiça Militar da União está em cada um dos senhores. Muito obrigada a todos.
Senhoras e senhores, e para comemorar o centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União, a Comissão do Centenário, com apoio da Assessoria de Comunicação Social do Superior Tribunal Militar, preparou um vídeo institucional que será transmitido neste momento. As Forças Armadas exercem importante papel na sociedade brasileira. Seus militares têm a missão de defender a República e os poderes constituídos. Para que os pilares de hierarquia e disciplina sejam assegurados dentro delas, entra em ação a primeira instância da Justiça Militar da União. Para celebrar essa atuação, neste ano comemoramos 100 anos da criação das auditorias militares, a primeira instância da JMU. Durante esse século de história, a Justiça Militar da União tem acompanhado as mudanças políticas e sociais do nosso país. São inúmeros os processos de relevância histórica para o Brasil que foram julgados na primeira instância dessa justiça especializada. Em meio ao cenário da Segunda Guerra Mundial, mais de 25 mil soldados e oficiais brasileiros da Força Expedicionária Brasileira combateram na Itália contra as tropas do Eixo. A Justiça Militar esteve presente quando 2 auditorias foram criadas e transferidas a bordo de um navio da Marinha Americana para a Itália em outubro de 1944, onde permaneceram por cerca de 1 ano. Nesse período, as auditorias militares eram deslocadas pelo território italiano de acordo com a necessidade de diligências e instruções de processos. Dentre os 271 processos distribuídos, o crime de deserção foi o responsável pelo maior número de julgamento em primeira instância, além de homicídios dolosos e culposos. Ocorreram ainda crimes que resultaram em penas de morte, que foram convertidas posteriormente para 30 anos de prisão. Outro processo marcante foi a revisão criminal, que reconsiderou não aplicar os benefícios da lei de anistia a um ex-coronel, líder da guerrilha de Três Passos, detido por incitar luta armada. Ele foi condenado por tentativa de subversão da ordem política e social à época. Em 1996, militares do Exército foram acusados de estarem envolvidos na captura de um extraterrestre na cidade mineira de Varginha. O caso ficou conhecido como o ET de Varginha. Um livro publicado por ufólogos citava a participação dos militares na captura e transporte do extraterrestre. Após dias de interrogatório, foi apurado e esclarecido que as informações eram fictícias e que nenhum dos militares citados teria participado do suposto fato. Mais recente na história do país foi a condenação de controladores de voo da aeronáutica. Os militares foram acusados de motim durante uma crise no controle de tráfego aéreo, ao promoverem paralisações em vários aeroportos do país para reivindicar a modernização dos equipamentos, a desmilitarização do setor e a gratificação salarial. O caso, que ficou conhecido como o apagão aéreo, gerou atrasos e cancelamentos de voos, ocasionando filas em aeroportos por todo o país. Além do julgamento de crimes militares ocorridos no nosso país, as auditorias possuem jurisdição sobre crimes militares praticados contra nossas tropas em território estrangeiro, como, por exemplo, em missões de paz da ONU ou em outros países para onde os militares das Forças Armadas são frequentemente enviados. Caso ocorra, será conduzido na competência da primeira instância em uma das auditorias militares localizadas em Brasília. Desde a sua criação, a Justiça Militar do Brasil já esteve organizada em juntas, conselhos mistos e conselhos de guerra. Mas foi em 30 de outubro de 1920 que ela foi organizada e distribuída em todo o país por meio do Decreto 14.450, que instituiu o Código de Organização Judiciária e Processo Militar.
A partir de então, o território nacional foi distribuído em 12 circunscrições judiciárias militares, com suas auditorias militares, que julgam os processos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica, e possuem atribuição específica de atuar e julgar processos de crimes militares que estão previstos em lei, por meio de seus conselhos de justiça. Eles funcionam da seguinte forma. Os conselhos são formados por um juiz federal da Justiça Militar da União e por 4 oficiais das Forças Armadas. Os órgãos da primeira instância da JMU têm jurisdição mista, ou seja, cada uma julga os feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica e aos civis que atentarem contra estas ou contra os seus integrantes em razão da atividade militar. Em cada auditoria, um membro do Ministério Público Militar trabalha na defesa dos interesses públicos gerais e das Forças Armadas. O juiz federal dirige o serviço da auditoria militar, presidindo o Conselho de Justiça. Os conselhos de justiça são de 2 categorias, permanente e especial. O permanente é competente para processar e julgar militares que não sejam oficiais. Nessa categoria, há um rodízio de juízes militares a cada 3 meses. E o especial é responsável pelo julgamento de oficiais, exceto os oficiais generais, que são processados diretamente no Superior Tribunal Militar. No Conselho Especial, cada processo tem a sua composição e seus membros devem ser de hierarquia superior ao posto do militar que está sendo processado. Não apenas os civis, mas também os militares que praticarem delitos em conjunto com civis são julgados monocraticamente pelo juiz federal da JMU. Desde sua criação, ocorreram várias mudanças estruturais de distribuição das auditorias nas circunscrições judiciárias militares. A última foi em 1992, com a Lei 8.457, que organizou as auditorias militares da forma como elas se encontram hoje. Atualmente, a primeira instância possui 38 juízes federais e mais um como juiz auxiliar da Corregedoria da JMU. São 19 auditorias militares distribuídas em 12 circunscrições judiciárias militares. A primeira abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A segunda, São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. A quarta, Minas Gerais. A quinta, Paraná e Santa Catarina. A sexta, Bahia e Sergipe. A sétima, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A oitava, Pará, Amapá e Maranhão. A nona, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A 10ª, Ceará e Piauí. A 11ª, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. E por fim, a 12ª, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Como você pode ver, a Justiça Militar da União trabalha para assegurar a hierarquia, a disciplina e o exercício legítimo da atividade militar. É por isso que o centenário de criação das auditorias é um marco importante para a JMU, pois representa sua contribuição para o avanço do país e de todos os brasileiros. Encerramento de placa. O ministro vice-presidente, no exercício da presidência do Superior Tribunal Militar, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, a diretora do foro da 11ª CJM, juíza federal, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, e o juiz federal da 2ª auditoria da 11ª CJM, doutor Frederico Magno de Melo Veras, farão o encerramento da placa comemorativa ao centenário das auditorias da 11ª CJM. As auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que tem como missão processar e julgar os crimes militares definidos em lei, assegurando o Estado Democrático de Direito, celebram o centenário de criação das circunscrições judiciárias militares. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e disciplina das Forças Armadas.
O objetivo dessa exposição é apresentar a história comum a todas as auditorias e relatar o contexto histórico legal que marca a atuação dos juízes para oferecer ao usuário uma visão ampla das circunscrições judiciárias militares desde os seus primórdios. Assistiremos agora à apresentação do vídeo de divulgação da exposição virtual. Em 2020, as circunscrições judiciárias militares, primeira instância da Justiça Militar da União, completaram 100 anos de criação. Vamos juntos agora fazer uma viagem virtual no tempo e conhecer o legado das auditorias desde seus primórdios. Embarque nessa jornada e aproveite os fatos que marcaram este século de história por meio de imagens e documentos relevantes. A exposição Um Século das Circunscrições Judiciárias Militares busca resgatar a história de uma justiça célere, imparcial e moderna, pautada na preservação da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas. A história das auditorias será contada a partir de legislações que regulamentaram a sua atuação, além de sua evolução até os dias atuais. Nesse tour virtual, serão apresentados documentos relevantes que marcaram a trajetória da primeira instância da JMU, começando pela linha do tempo. Veja a Carta Régia de 16 de janeiro de 1613, que diferencia a jurisdição do auditor de guerra e da justiça ordinária. O decreto de 12 de outubro de 1643, sobre a mesa do desembargo do Paço, que determina que pessoas de letras sirvam de auditores para conhecerem, sentenciarem e julgarem as causas dos soldados. O alvará com força de lei de 1763, que criou a figura do juiz relator em todos os corpos do Exército e estabeleceu os limites da jurisdição civil e militar nas causas criminais e civis dos oficiais de guerra e soldados da tropa. O alvará de 1º de abril de 1808 sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil, que criou o Conselho Supremo Militar, o Conselho de Justiça e o Conselho Militar e de Justiça. O decreto número 257, de 12 de março de 1890, o qual o Marechal Deodoro da Fonseca criou os lugares de auditores de guerra. E o Regulamento Processual Criminal Militar de 1895, no qual o Supremo Tribunal Militar regulamentou o processo criminal militar. A partir de 1920, o Código de Organização Judiciária e Processo Militar procurou corrigir e organizar a justiça militar por meio de órgãos indispensáveis à sua eficiência. Esse formato permanece até os dias atuais. Vamos conhecer agora alguns processos históricos julgados durante esse século. Primeira circunscrição judiciária militar. Depois de ajustarem um movimento de revolta contra seus superiores no encouraçado São Paulo, os denunciados acabaram despertando os outros simpáticos ao movimento. Com fracasso, fugiram para Montevidéu e pediram asilo político. Segunda circunscrição judiciária militar. Um sargento do Exército foi condenado a 10 anos de prisão após discutir e alvejar um soldado com uma arma de fogo por causa da distribuição de ração animal. Terceira circunscrição judiciária militar. Leonel Brizola foi um dos indiciados por aliciar e incentivar a formação e a organização de grupos de 11 companheiros nos meios rurais através da rádio Mairing Veiga. Quarta circunscrição judiciária militar. Única mulher no país a ser indiciada por deserção durante a Segunda Guerra Mundial após faltar ao serviço por 10 dias sem motivo justificado. Ela foi absolvida por maioria de votos do Conselho de Justiça. Quinta circunscrição judiciária militar. Um ex-tenente foi denunciado por arrombar um cartório distrital e destruir livros de registros públicos, inutilizando processos, danificando outros objetos de uso do cartório e do respectivo escrivão. Mas ao final foi absolvido, inclusive a pedido do Ministério Público Militar. Sexta circunscrição judiciária militar. Os réus foram denunciados por delito e subversão após invadirem o salão da reitoria da Universidade da Bahia com um grupo de estudantes para tumultuar e impedir a realização da aula inaugural das atividades universitárias. Sétima circunscrição judiciária militar. Castelinho foi condenado após invadir o posto de vendas da Companhia Brasileira de Alimentos e saquear o local. Oitava circunscrição judiciária militar. Um estudante foi condenado após invadir a cabine de comando da aeronave, render o piloto e o copiloto e obrigá-los a seguir para Cuba. Nona circunscrição judiciária militar. Após denúncia do delegado do governo paraguaio, a guerrilha foi localizada com mais de 10 homens munidos com vasto material bélico.
10ª Circunscrição Judiciária Militar. O réu foi acusado de participação em um assalto contra uma empresa em São Benedito, no Ceará. No entanto, como a sentença que condenou não havia sido executada, foi concedida a anistia a todos os que cometeram crimes políticos no período entre 1961 a 1979. 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Os réus foram condenados após saírem para uma diligência com armas de propriedade militar, arrombando as portas e janelas para entrar nas residências e disparar nas pessoas. Esse episódio ficou conhecido como o Caso Chacareiro. 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Controladores de voo do Sindacta 4 foram denunciados por liderar um movimento que visava desmilitarizar o controle do tráfego aéreo e pressionar o governo por melhores salários. Quer conhecer um pouco mais da Justiça Militar da União? Acesse o site e acompanhe os acontecimentos que marcaram essa justiça especializada. Concessão de medalhão. As auditorias da 11ª CJM e a Comissão do Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União, em reconhecimento às ações desenvolvidas e considerando os altos e reconhecidos predicados das personalidades agraciadas e a estreita colaboração e excepcionais serviços prestados à Justiça Militar da União, resolveram outorgar o medalhão alusivo ao primeiro centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União a autoridades, instituições e servidores da Justiça Militar da União. Assim, convidamos a assumir seu lugar no dispositivo o doutor Arizona Dávila Sapuriti Araújo Júnior, presidente da comissão organizadora do centenário e juiz federal da auditoria da 5ª CJM. Neste momento, o doutor Arizona fará a entrega do medalhão alusivo ao centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União. E, antes disso, registramos que o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz foi agraciado com o medalhão comemorativo em cerimônia realizada na auditoria da 5ª CJM, localizada em Curitiba, no Paraná. Convidamos o doutor Celso Celidônio, juiz federal da 3ª Auditoria da 3ª CJM, para receber o medalhão. Convidamos a assumirem seus lugares no dispositivo a diretora do foro da 11ª CJM, a juíza federal, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza. O juiz federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM, doutor Frederico Magno de Melo Veras. O doutor Alexandre Augusto Quintas, juiz federal substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM. E o doutor Cristiano Alencar Paim, juiz federal substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM. Neste momento, a doutora Flávia, o doutor Frederico, o doutor Quintas e o doutor Cristiano farão a entrega do medalhão alusivo ao centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União, agraciando personalidades que presencialmente representam todos os homenageados que nos assistem pelas plataformas digitais. Assim, convidamos o senhor Reinaldo Quintas Maggioli, ministro do Superior Tribunal Militar, no período de 2007 a 2011. Muito obrigado. Convidamos Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar. Muito obrigado. Maria Esté Henrique Tavares, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar.
Muito obrigado. José Carlos Couto de Carvalho, subprocurador-geral de Justiça, aposentado. Muito obrigado. Convidamos Carlos Domingos Mota Coelho, procurador federal, deputado federal, no período de 2003 a 2007. O deputado Carlos Domingos e o procurador federal também representa a senhora Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, procuradora federal e secretária executiva de Políticas Públicas do Governo do Distrito Federal. Muito obrigado. General de Divisão Rui Yutaka Matsuda, comandante militar do Planalto. Muito obrigado. General de Divisão Pedro Celso Coelho Montenegro, diretor de controle de efetivo e movimentações. Muito obrigado. General de Divisão Cristiano Pinto Sampaio, chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão do Departamento Geral do Pessoal. General de Divisão Luiz Gonzaga Viana Filho, chefe do Centro de Inteligência do Exército. General de Divisão Carlos Duarte Pontual de Lemos, secretário-geral do Exército. Esse aqui, ó, Francisco. Tá aí. Chama ele agora, tá? Convidamos o general de divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior, chefe de gabinete do comandante do Exército. Major Brigadeiro do Ar, Mário Sérgio Rodrigues da Costa, comandante do 6º Comar.
Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Coronel Rogério Alves Dutra, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ângela Montenegro Taveira, promotora de Justiça Militar. Andréia Helena Blum Ferreira, promotora de Justiça Militar. Convidamos a senhora Joana Dark Alves Barbosa Vaz de Melo, advogada da União. Coronel de Infantaria Carlos Sidney da Silva Viana, vice-diretor de Controle de Efetivos e Movimentações. Capitão de fragata Breno Gomes Silveira, neste ato representando o vice-almirante Gilberto Santos Kerr, comandante do 7º Distrito Naval. E, por fim, convidamos a técnica judiciária Conceição de Maria Santos, servidora mais antiga da 11ª CJM, neste ato representando todos os servidores ativos e inativos da Justiça Militar da União. Também foram indicadas pelas auditorias da 11ª CJM para receber o medalhão alusivo ao centenário das circunscrições judiciárias da Justiça Militar da União, personalidades que neste momento nos assistem pelas plataformas digitais. Informamos que os mesmos serão convidados a comparecerem em data oportuna às respectivas auditorias aqui da 11ª CJM para receberem a comenda. Convidamos o senhor vice-presidente, no exercício da presidência do Superior Tribunal Militar, doutor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos.
Meus cumprimentos às autoridades nominadas, à mesa, excelentíssima doutora Flávia Ximenes, caríssimos colegas magistrados, excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal Militar de ontem e de hoje, caríssimos colegas do Ministério Público, senhor Procurador-Geral presente, senhores magistrados, senhores oficiais generais, senhores diretores do Superior Tribunal Militar. Estamos aqui hoje reunidos em comemoração ao centenário de criação das circunscrições judiciárias e militares, divisão territorial da Justiça Militar da União para o exercício da jurisdição de justiça militar em todo o país. A Justiça Militar brasileira, com origem no sistema de justiça português do século XVI, com a criação do Conselho de Guerra de Lisboa, composto por marechais, generais, almirantes e 3 desembargadores civis, exercia competência recursal nas apelações e agravos de crimes militares em todo o reino, no ultramar e nas Índias. À época, já existiam os auditores de guerra e auditores de marinha, militares versados em direito, competentes para julgar militares e os fatos delituosos. O cargo de auditor como magistrado especialista em leis militares origina-se do direito ibérico, registrando-se a nomenclatura ainda em meados dos anos 1500. Leis portuguesas dos séculos XVI e XVII fazem referência ao termo auditoria como a dependência onde o auditor letrado exercia suas funções judiciárias. Em regra, estavam instaladas nos quartéis generais. Seus titulares eram oficiais juristas, mas detinham postos e se enquadravam na hierarquia. Em 1890, criou-se o quadro de auditores, retirando-lhes a patente, fixando assim um corpo de magistrados civis na Marinha e no Exército. 1920, a grande reforma de justiça militar resultou de intenso debate acadêmico, militar e político desde os anos 1900, com diversos projetos de lei apresentados no Congresso. Buscava-se atualizar leis processuais castrenses, a exemplo do que já ocorria na Europa e na América desde o final do século XIX. A participação do Brasil nas conferências do Tratado de Versalhes, como observador após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se fundamental para impulsionar a Reforma de 20. A delegação brasileira, formada por Epitácio Pessoa e Pandiá Calógeras. O primeiro tornou-se logo depois presidente da República. O segundo, embora civil, foi nomeado ministro da Guerra. Igualmente integrou a delegação o então auditor de Marinha, João Pessoa, primo de Epitácio. O contato estabelecido com delegações estrangeiras, notadamente juristas europeus, revelou-se favorável ao avanço da nova legislação com o aperfeiçoamento da organização judiciária e do processo penal militar. Leis extravagantes, esparsas, éditos reais e imperiais ainda tinham vigência em nosso país para a justiça militar, até o advento da proclamação da República. De forma urgente, o Congresso autorizou o então Supremo Tribunal Militar a entregar um Código Processual já em 1895, elaborado pela Corte por auditores e com grande influência do Exército e da Marinha. Todavia, por ter sido posto em vigência, mediante autorização legislativa, sofreu intensas críticas de juristas, até mesmo de Rui Barbosa. Portanto, a reforma da Justiça de 1920, há mais de 100 anos, atendeu aos anseios da comunidade jurídica, política e militar. Nesse contexto, criou-se a divisão territorial, delimitando a jurisdição dos juízes e conselhos de justiça. Até então, atendia-se à delimitação territorial dos comandos do Exército nas diversas regiões do país. Por conseguinte, em uma evolução legislativa, conferiu-se o território da jurisdição castrense, instituindo-se as circunscrições judiciárias e militares e nelas instalando nas sedes as respectivas auditorias. Essa configuração inseriu a Justiça Militar de forma pioneira
em inédita organização do sistema de justiça para o país, estruturado desde a colônia em comarcas, dando-lhe um caráter verdadeiramente de jurisdição, ou seja, delimitando o espaço físico no território onde o juiz exerce sua competência para processar e julgar. A criação das circunscrições, motivo da comemoração de hoje, significou, por sua tecnicidade legislativa, enorme progresso da justiça castrense em nosso país. Poucos anos antes, havia sido feita nova divisão dos comandos militares e reorganização do Exército, com reflexos na jurisdição castrense que correspondiam igualmente à identificação dos comandos. Foi também na reforma de 1920 que foram criadas duas grandes instituições essenciais à justiça: o Ministério Público Militar e a Advocacia de Ofício, com um corpo qualificado de promotores militares e advogados públicos, defensores dos réus hipossuficientes. A representação do advogado nos conselhos de guerra já era prevista desde 1778, quando sequer havia curso jurídico no Brasil. Em cada auditoria, com a reforma de 20, passou a funcionar efetivamente um promotor e um advogado, este para a defesa dos réus hipossuficientes. Tornou-se a advocacia de ofício o embrião da Defensoria Pública da União, instituída somente em meados dos anos 1990. Naquela época, diga-se, nenhum Estado ou mesmo a União possuíam o cargo de advogado público incumbido da defesa criminal dos necessitados. Se o Ministério Público já existia desde o Código de Processo Criminal de 1831, não se falava em defensor público. A nova legislação abandonou a nomenclatura de auditor de guerra e auditor de marinha, fixando-lhe apenas o termo auditor tradicional na justiça militar em todo o mundo. No final dos anos 1960, passou a se chamar juiz auditor e, com a Lei 13.774 de 2018, recebeu a denominação atual de Juiz Federal da Justiça Militar. Atendeu-se à sugestão dos próprios magistrados, sendo a proposta sugerida pelo Superior Tribunal Militar. A figura do auditor como magistrado militar é mencionada por historiadores do direito desde o ano de 308 a.C. Em 1574, o jurista flamenco Baltazar Ayala, considerado um dos precursores do direito internacional, foi nomeado para o elevado cargo de auditor-geral dos exércitos de Espanha e Flandres. No âmbito do direito comparado, inúmeros são os países que conservam a nomenclatura de auditor para os magistrados togados da justiça militar. A criação das circunscrições, a instituição do Ministério Público Militar e da Advocacia de Ofício, a organização dos cartórios, com impactos na competência dos órgãos de justiça militar, levou igualmente a se estabelecer a auditoria como fórum de justiça militar, desvinculando-a da dependência administrativa nos quartéis generais, muito embora alguns juízes militares tenham ocupado instalações em áreas aquarteladas até os anos 1980, exclusivamente como respeitosos inquilinos. Desse modo, a instituição do quadro civil de magistrados e auditores e as criadas circunscrições judiciárias militares resultaram na afirmação de fato do poder judiciário militar, condição que somente ocorreu com a sua inclusão no poder judiciário pela Constituição de 1934. Desse modo, pode-se dizer que a reforma da Justiça Militar de 1920 exerceu alguma influência para inserir a Justiça Militar no sistema constitucional, conferindo-lhe o status condizente com a sua atuação e as suas finalidades. Não obstante, desde os regimentos dos auditores, publicado regiamente em 1643, eram eles intitulados magistrados e, por diversas leis, ainda promulgadas no Império, concedeu-se-lhes garantias específicas da magistratura previstas desde a Constituição Imperial de 1824. Por fim, neste momento de celebração em comum, um século de existência, cabe destacar e louvar a engenharia jurídica brasileira,
A imensa contribuição do Exército e da Marinha, na época da Armada, notadamente a partir dos anos 1830, o esforço legislativo do Congresso Nacional e a atenção dispensada por governantes e políticos para o aperfeiçoamento da justiça militar brasileira e a imensa contribuição dos magistrados togados de primeira instância e do Superior Tribunal Militar. Muito obrigado pela atenção. Palavras da diretora do Foro da 11ª CJM, juíza federal, doutora Flávia Ximenes Aguiar de Souza, que neste ato fará o encerramento desta cerimônia. Agradeço a honrosa participação de todos. Abro uma exceção aqui para nominar o ministro Vidigal, ministro Maggioli, um prazer revê-lo, ministro Barroso, ministro Amaral, prazer revê-lo ao vivo agora. E declaro encerrada essa cerimônia.